A Maldição de Robert. Um legado de terror. Você tem medo de bonecos? Pois deveria ter. Alguns guardam segredos obscuros. Robert, o boneco, é a prova viva disso. Ele é mais do que um simples brinquedo. Robert é uma entidade malévola, presa em um corpo de pano. Sua história é um aviso, uma promessa de terror para aqueles que ousam duvidar de sua maldição. Robert é um ícone do horror. Ele assombra a mente das pessoas há mais de um século. Sua mera existência é suficiente para arrepiar até a alma. Ele é um lembrete aterrorizante de que, com algumas coisas, é melhor não mexer. Prepare-se. Vamos mergulhar no mundo sombrio de Robert, o boneco. Vamos desvendar os mistérios de sua maldição. Descubra por que esse brinquedo aparentemente inocente se tornou um símbolo do terror. Nossa história começa em 1906, na ensolarada Key West, Flórida. Uma cidade conhecida por suas praias paradisíacas e clima tropical, mas que também guarda segredos sombrios. Longe do paraíso que aparentava ser, uma sombra pairava sobre a família Otto. Eles eram uma família respeitável, mas havia algo de inquietante em sua casa. Robert Eugene Otto, um garoto solitário, recebeu um presente. Um presente que parecia inofensivo, mas que carregava um segredo obscuro. Um boneco de 1 metro de altura, vestido com um uniforme de marinheiro, sabe? Aqueles bem tradicionais. O boneco tinha um olhar penetrante, quase humano. O presente, dado por um servo da família, mudaria a vida de Robert para sempre. Dizem que o servo tinha conhecimentos de magia negra e colocou uma maldição no boneco. O boneco, que o garoto carinhosamente apelidou de Robert, logo se tornou seu companheiro inseparável. Robert e o boneco eram vistos juntos em todos os lugares. Mas algo estava errado. Vozes estranhas ecoavam pelo quarto de Robert à noite. Objetos se moviam sozinhos. A atmosfera na casa ficou cada vez mais pesada. Os pais de Robert, aterrorizados, testemunharam Robert conversando com o boneco. Eles não sabiam o que fazer, pois a situação estava fora de controle. Mas as palavras eram ditas com uma voz diferente, gélida e ameaçadora, como se não fosse a de uma criança. Era como se o boneco estivesse vivo. A família Otto estava desesperada. Eles tentaram se livrar do boneco, mas Robert sempre voltava. Não importava o que fizessem, o boneco encontrava o caminho de volta. Ele estava preso a eles. A maldição havia começado. E assim, a lenda do boneco amaldiçoado de Robert Eugene Otto nasceu, assombrando gerações até os dias de hoje. A notícia do boneco se espalhou rapidamente pela pequena cidade, causando um misto de curiosidade e medo entre os moradores. Os moradores locais sussurravam sobre os eventos estranhos na casa dos Otto, igualzinho a um daqueles casos de terror que a gente ouve falar no interior. Luzes piscando, sombras se movendo de forma inexplicável. Risadas assustadoras ecoando no meio da noite, como se alguém ou algo estivesse se divertindo às custas do medo alheio. Alguns diziam ter visto Robert olhando para eles pelas janelas, seus olhos negros brilhando na escuridão. Seus olhos negros pareciam segui-los, como se estivessem vivos, observando cada movimento. Robert Eugene Otto cresceu, mas nunca abandonou o boneco. Ele sempre esteve presente como uma sombra constante em sua vida. Ele se tornou um artista, e sua casa se transformou em um estúdio. No entanto, a presença do boneco nunca deixou de ser sentida. A presença malévola de Robert continuava a se fazer sentir, como se estivesse sempre à espreita,
esperando o momento certo para se manifestar. Visitantes juravam ter visto o boneco mudar de posição, como se estivesse se movendo por conta própria quando ninguém estava olhando. Expressões faciais se contorcendo em sorrisos malignos, como se estivesse zombando daqueles que ousavam se aproximar. A casa do Zotto era um vórtice de atividade paranormal. O boneco, o epicentro de todos os fenômenos inexplicáveis que ocorriam ali. Robert estava brincando com seus visitantes, movendo-se de um lugar para outro, sempre fora do campo de visão. Os aterrorizava com sua presença invisível, criando uma atmosfera de constante tensão e medo. Ele estava se alimentando de seus medos, crescendo em poder a cada susto, tornando-se cada vez mais forte e mais sinistro. A maldição se espalha. Robert, o terror do museu. Após a morte de Robert Eugene Otto em 1974, o boneco amaldiçoado desapareceu. Alguns anos depois, ele ressurgiu em um museu em Key West, o East Martello Museum. Robert, o boneco, estava em exibição, mas ele não estava sozinho. Sua maldição o seguiu. Visitantes do museu relatam eventos perturbadores, doenças repentinas, acidentes de carro após desrespeitar o boneco. Alguns dizem que Robert ainda sussurra, outros que ele se move pela sala quando ninguém está olhando. Cartas de desculpas de pessoas que duvidaram de Robert chegam ao museu todos os anos. Eles imploram por perdão, acreditam, esperando que, ao se desculpar com o boneco, a maldição seja suspensa. Mas a maldição de Robert é implacável. Fama macabra. Robert, na cultura popular. A história de Robert, o boneco, transcendeu o tempo. Tornou-se um conto popular, uma lenda urbana sussurrada em tons assustadores. Sua história inspirou livros, filmes e documentários, cada um tentando desvendar o mistério por trás da maldição de Robert. Filmes como Robert e A Maldição de Chuck ecoam a influência de Robert, o boneco. O brinquedo se tornou sinônimo de terror, uma representação física de nossos medos mais profundos. A ideia de que objetos inanimados possam ganhar vida, que nossos pesadelos de infância, sabe, aqueles com bonecas sinistras, possam se tornar realidade. Robert, o boneco, se tornou um fenômeno cultural. Sua história continua a fascinar e aterrorizar pessoas em todo o mundo. Ele é um lembrete assustador de que alguns mistérios nunca serão resolvidos. Medo inato. Por que bonecos nos assombram? Desde tempos imemoriais, bonecos têm sido parte de nossas vidas, mas também de nossos pesadelos. O que torna bonecos como Robert tão assustadores? É a aparência desgastada, os olhos que parecem seguir você, ou algo mais profundo? Por que objetos inanimados despertam tanto medo em nós? Talvez seja a forma como eles imitam a vida, mas sem a alma. A resposta está em nossa psique. Nossa mente é programada para detectar ameaças. E bonecos que parecem quase humanos ativam esses alarmes, em nossos medos mais profundos e primitivos. Esses medos são ancestrais, enraizados em nossa evolução. Bonecos são a personificação da infância. Eles nos lembram de tempos mais simples, mas também de nossa própria vulnerabilidade. Eles representam inocência e vulnerabilidade, mas também são espelhos, refletindo nossas inseguranças. Refletem nossos próprios medos e ansiedades. Quando olhamos para um boneco, vemos uma versão distorcida de nós mesmos. Quando um boneco parece real demais, ele atravessa uma fronteira. Ele se torna algo entre o vivo e o inanimado.
Ele invade nosso espaço seguro, como se não quisesse mais ficar preso naquele mundo. É como se estivesse tentando se libertar e desencadeia uma resposta primal de medo. Nosso instinto de sobrevivência entra em ação. O medo de bonecos é chamado de pediofobia. É um medo que pode parecer irracional, mas é profundamente enraizado. É um medo irracional e muitas vezes debilitante. Para alguns, a simples visão de um boneco pode causar pânico. Mas, no caso de Robert, o boneco, esse medo pode ser justificado. Histórias de eventos inexplicáveis cercam sua existência. Ele é a prova de que nem todos os bonecos são criados iguais. Alguns guardam segredos obscuros, segredos que talvez nunca devamos descobrir. E alguns são melhor deixados sozinhos. Às vezes, é melhor não mexer com o desconhecido. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima, e fique atento ao que você convida para o seu lar. Nunca se sabe quais olhos podem estar te observando, silenciosamente, das sombras.